Olá, meu nome é Gabriele, sou aluno do professor Anderson Romão e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o processamento de dados em petroleômica. Bem, primeiramente, por que processar esse espectro de massas? Aqui a gente tem um espectro de massas e nesse espectro ele tem cerca de 25 mil sinais diferentes, ou seja, são 25 mil MZs diferentes. Assim, em um único espectro pode apresentar até 15 mil compostos diferentes. Então, o processamento desses sinais pode auxiliar a interpretação desse espectro e também na caracterização desse petróleo. Existem alguns tipos de softwares de processamento desses dados, como o PetroOrg, o Composer e também o DropMS. Aqui nós vamos falar sobre o processamento no Composer. Bem, o software Composer, como resposta, como dados de saída, ele fornece algumas informações bastante relevantes para o petróleo. Como aqui nós temos dois tipos de gráficos, que é o gráfico de classes, que é a intensidade relativa percentual das classes atribuídas neste petróleo. Aí também é representado o gráfico de DBE, onde aqui é o DBE pela classe majoritária, ou seja, é a classe mais abundante nesse petróleo, que é a classe N. Então, aqui nós conseguimos perceber que a classe mais abundante é a N e também que o DBE mais abundante para essa classe é o DBE 8, e para o petróleo em vermelho e para o petróleo em azul é o DBE 9. Aqui também tem outra resposta que o Software Composer também pode nos fornecer, que é o gráfico de DBE pelo número de carbonos. Então, o gráfico de DBE pelo número de carbonos, ele pode nos fornecer o DBE majoritário, o número de carbonos majoritário desta classe, que nós estamos estudando, que aqui no caso é a classe NH, que é a classe mais abundante para o petróleo que nós vimos. Bem, este gráfico também pode nos fornecer, quando você tem um maior número de DBE, DBEs mais altos, quer dizer que é um petróleo com maior quantidade de aromáticos. Já quando nós temos a maior quantidade de carbonos com DBEs mais baixos, quer dizer que a gente tem um petróleo com menor quantidade de aromáticos. A calibração é feita a partir da série homóloga nesses softwares. E o que seria essa série homóloga? Bem, a série homóloga é quando você soma CH2 mais 14Da. Ou seja, aqui tem uma representação dessa série homóloga, somando sempre CH2 na sua fórmula molecular e 14 Daltons no seu peso. Bem, e essa calibração está relacionada com a sua exatidão. Ou seja, aqui nós temos a fórmula da exatidão. Então, o erro relativo a essa massa teórica e a massa experimental é cerca de 1 ppm. A sua calibração, ela também é relacionada a esse erro porque você vai colocar um limite de erro possível para calcular a calibração da sua série homóloga. Ou seja, você vai estender a sua calibração ao limite desejado. Se você quer que a calibração possa errar até 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, assim por diante. Então, quanto maior for o erro relacionado ao seu espectro, menos exato ele vai estar. Existem dois tipos de calibração, a interna, que é feita diretamente no seu software de processamento, que aqui nós utilizamos o Composer, e a externa, que ela é feita com auxílio de outros software, que aqui nós utilizamos o Data Analysis. E depois, ela é inserida no Composer para continuar a calibração. Bem, aqui eu vou explicar para vocês como a gente faz essa calibração externa. Então, nós abrimos nosso espectro, é bastante importante que nós salvemos uma pasta para a calibração, já que essa calibração é salva em cima do espectro aberto. Se você abrir o espectro original, é capaz de você perder este espectro, porque você vai salvar a calibração em cima dele. Bem, abri os nossos dois espectros que vamos tratar. Depois dos espectros abertos, nós vamos configurar a nossa precisão de massa. Então, é botão direito do mouse e eu clico e abro o display.
5, que é a nossa precisão de massa. E para o de baixo a mesma coisa. Clico em cima dele. Botão direito, display. 5, que é a nossa precisão de massa. Então, para o de baixo é a mesma coisa. Agora, nós podemos visualizar aqui em Chemistry. Nós vamos abrir essa função. Também pode ser Shift mais F8, que é o atalho dela. E aqui nós vamos ver como está o nosso erro. Você pode configurar a margem que você quer, o limite que você quer de tolerância. Eu quero em ppm até 5 para vocês visualizarem comigo como que está esse erro. Aqui nós temos a classe N, o erro de 0,82. Nós podemos observar que o erro não está acima de 2. Para a maioria dos casos, aqui nós temos uma com 2,49. Mas a maioria dos casos, para este petróleo aqui, está menor que 2. E nós podemos observar que a classe de série homóloga que existe é a classe N. Agora para o petróleo inferior. Nesse petróleo verde, nós temos que o erro está mais elevado. O erro aqui, ele está em 3 ppm, 4 ppm, 3,96. Aqui também a classe majoritária é a classe de N. Então, a série homóloga que nós vamos utilizar tanto para o petróleo em vermelho quanto para o petróleo em verde é a classe N. Então, nós podemos observar que o petróleo em vermelho tem erros menores que o petróleo verde. Então, nós vamos calibrar. Calibração interna, selecionar a lista. Nós estamos trabalhando com a EletroSpray, então nós vamos configurar na EletroSpray. A lista, eu fiz uma lista, que é a lista de NH, que é a lista de nitrogenados que nós estamos estudando aqui. Bem, essa lista você vai fazer desta maneira. Primeiro a fórmula molecular, depois a massa, né, o MZ, relativo a cada fórmula molecular, e a carga mais 1, porque nós estamos utilizando o modo positivo de ionização do nosso EletroSpray. Então, é isso. Para todos que vocês forem utilizar, vocês vão colocar primeiro a fórmula molecular, depois a massa relativa a ela e depois o nosso modo de ionização para todos. E é assim que é feita a nossa lista de calibração. Bem, nós vamos configurar o limite de MZ, aqui é 0,005. Nós também podemos configurar como ele quer calibrar, linear, quadrático, entre outros. Aqui eu vou escolher a quadrática, vou colocar OK e vou calcular os erros, né? Aqui ele calculou os erros, né, para cada MZ que ele encontrou, sendo que temos a massa teórica e temos a massa dada no espectro, né, da aquisição do espectro. Aqui nós vamos retirar os erros acima de 0,1. Então, eu vou procurando todos os erros acima de 0,1. Depois de todos os valores maior que 0,1 retirados, nós vamos calibrar. Calibrado. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o outro petróleo. Pronto. Os dois estão calibrados agora e nós vamos salvar esses espectros. Então, Save All. Agora, para ver como que ficou o meu erro após a calibração, eu vou fazer o mesmo processamento. Venho aqui, Shift mais F8 e vou ver o que selecionou. Ó, os erros estão bem abaixo agora, depois da minha calibração. Aqui nesse petróleo vermelho, lembra que estava na faixa de 2 ppm? Agora já não está mais, porque nós fizemos a calibração. Reduziu bastante o erro. Também vamos olhar para o petróleo inferior aqui, e este daqui em verde estava com erros maiores, cerca de 3 a 4 ppm, e agora vejam que o erro
ele diminuiu drasticamente devido à nossa calibração com a série homóloga de NH. Com isso, essa calibração, ela ajuda a ajustar os dados e ela auxilia principalmente em petróleos com erros mais altos, porque a porcentagem de diminuição desse erro para o petróleo verde, que estava cerca de 4 ppm, é muito maior do que a diminuição em porcentagem do erro desse petróleo vermelho, que estava em cerca de 2 ppm.